Olá, amiguinhos! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. O nosso tema de hoje é a quarta parte do nosso estudo sobre os livros da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos falar sobre os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Mas antes disso, quero trazer a nossa leitura do dia, que está no livro de São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse a eles: Quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o menor entre vocês, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós lhe proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus lhe disse: Não lhe proíbam, pois quem não está contra vocês, está a favor de vocês. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A mensagem de hoje desse evangelho quer nos trazer que quando Jesus se refere a uma criança, ele quer nos deixar a mensagem de que precisamos ter o coração de uma criança, coração puro, aberto ao amor, simples por si só, porque a criança não tem nada a oferecer, não tem prestígio, não tem dinheiro, somente seu coração, somente seu ser, quem ela realmente é, a imagem e semelhança de Deus. E na parte final dessa passagem é para que estejamos atentos a quem quer que seja, que está falando verdadeiramente em nome de Jesus, está a nosso favor, está conosco. Então, bora para o vídeo de hoje? Então, nessa quarta parte do nosso estudo bíblico, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre os evangelhos, que são 4, e os Atos dos Apóstolos. A palavra evangelho é de origem grega e significa a boa nova. O evangelho narra a boa nova, a vinda de Deus entre os homens, daquele que se fez filho do homem, para que possamos nos tornar filhos de Deus. Antes de ser escrito, o Evangelho foi anunciado. Assim como o próprio Jesus falou aos discípulos, estes continuaram a missão depois da morte e ressurreição de Jesus. E este ensinamento foi escrito a fim de que fosse conservado com fidelidade. Mateus, que se chamava Levi, era coletor de impostos antes de ser chamado por Jesus para segui-lo. Escreveu seu evangelho em aramaico, um dialeto do hebraico, por volta do ano 60. O texto não foi conservado, mas rapidamente traduzido para o grego. Mateus escreveu na Palestina para os leitores judeus. Seu texto tem várias referências ao Antigo Testamento. Já Marcos é o sobrenome de João, primo de Barnabé, que é citado no livro dos Atos dos Apóstolos. É discípulo de Pedro e acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. O Evangelho reflete os ensinamentos de Pedro em Roma pouco antes do ano 64. Por vários detalhes, acredita-se que se trata de um testemunho direto da vida e da atividade de Jesus. Marcos quer apresentar Jesus aos pagãos, mostrando o que havia de extraordinário e de valor de sua missão nos milagres que realizou. Já Lucas é de origem grega e também foi companheiro nas missões de Paulo. Lucas também é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. Embora não tenha sido testemunha dos fatos, teve o cuidado de documentar seu relato utilizando-se dos textos de Mateus e Marcos.
Lucas também escreveu aos pagãos, destacando a bondade e a misericórdia de Jesus. João é o apóstolo, irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Foi um dos mais próximos do Mestre Jesus e a quem Jesus confiou o cuidado de sua mãe. O texto foi escrito nos últimos anos do primeiro século, mais de 30 anos depois dos 3 primeiros. Era dirigido aos cristãos e buscava mostrar a divindade manifestada aos homens na pessoa de Jesus. Apresenta-se como a água da vida eterna, o pão vivo descido do céu, a luz do mundo, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. João não narrou somente os fatos e discursos de Jesus, mas também nos deixou sua experiência pessoal junto do Mestre. Apesar de serem 4 autores, a Igreja tem vivo o sentimento que se trata de uma só boa nova de salvação, apresentada sob 4 formas, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Os Atos dos Apóstolos são a sequência do Evangelho segundo Lucas, também autor desse livro. Aqui encontramos o nascimento da igreja primitiva, a ascensão de Jesus, o Pentecostes, a conversão de Paulo e suas viagens missionárias pela Ásia Menor e Grécia. A narrativa mostra ainda a prisão e a transferência de Paulo para Roma, mas não relata a libertação dele e as viagens antes do martírio. Na primeira parte, os Atos dos Apóstolos falam sobre a influência do Espírito Santo na formação das primeiras comunidades cristãs. Na segunda parte, mostra como Paulo, a exemplo de Pedro, é o grande responsável pela entrada de vários pagãos na igreja. A leitura dos Atos dos Apóstolos é muito importante para uma boa compreensão das epístolas de São Paulo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, curta e compartilhe com seus amiguinhos. Vamos evangelizar, levar a palavra de Deus a toda criatura. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!